Sejam bem-vindos ao Dança e Prosa. Hoje estaremos dando prosseguimento à série de vídeos relacionados a conteúdos da dança produzidos para o edital Cultura On da Lei Aldir Blanc na nossa cidade de Uberaba. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito importante para o cenário da dança, um dos grandes teóricos e artistas da dança do século XX. Foi uma pessoa que contribuiu substancialmente com conteúdos teóricos e práticos para a dança e também contribuiu para a independência da dança em relação às outras artes, em relação aos outros movimentos artísticos. Então ele trouxe essa independência, ele lutou para trazer essa independência. Nós estamos falando de Rudolf von Laban, popularmente conhecido como Laban. Laban foi um artista pesquisador europeu que produziu um montante de conteúdos teóricos e práticos inéditos sobre a expressividade humana que acontece por intermédio do movimento. Ele foi considerado um visionário da sua época e dedicou toda a sua vida à investigação da expressividade humana, do movimento expressivo, articulando a sua investigação à independência da dança como linguagem artística e também promovendo a prática e o estudo do movimento expressivo, no qual ele denominou como a arte do movimento. Laban, teve seu pensamento utilizado e reproduzido e ainda tem por vários campos de conhecimento, porque a sua vida ela foi muito dinâmica, ela foi muito viva, então ele dedicou a sua vida à investigação desse movimento. E assim como o movimento ele é instável, Laban também era instável, então ele gostava sempre de estar em constante investigação, pesquisas, e ele tinha uma característica muito interessante, ele não detinha o conhecimento para ele mesmo. Ele queria que as pessoas aprendessem a pensar por si próprios. Através daquele conhecimento, daquele caminho que ele direcionava, as pessoas teriam condição de construir os seus próprios conhecimentos, de trilhar os seus próprios caminhos. Então, quando ele já percebia que aquele conteúdo que ele desenvolveu, as pessoas, os seus discípulos, os seus alunos já conseguiam praticar, ele logo partia para novas investigações, porque ele tinha esse poder criativo, investigativo muito grande. Então, por isso que os seus conteúdos, eles conversam muito bem com outras áreas e outros campos de conhecimento, como, por exemplo, as danças cênicas, as artes cênicas, que é a dança, o teatro, a performance. Ele também conversou com a educação, através da pedagogia, da educação física, então tudo aquilo que tinha ali o movimento expressivo e a expressividade humana muito presente. Na área terapêutica também, então da somática, da psicologia, da reabilitação. Seus conteúdos também conversam ainda nas ciências sociais, através da antropologia, bem como também todas as profissões e os profissionais e ligados a pesquisas interdisciplinares que envolvem o corpo e o estudo do seu movimento expressivo. Então a bagagem de Laban ela foi muito significativa e ela ainda é muito importante para o universo da dança e dessas áreas afins. Laban nasceu na cidade de Bratislava, no antigo Império Austro-Húngaro, que hoje é conhecido como Eslováquia, em 15 de dezembro de 1879, e veio a falecer na Inglaterra no ano de 1958, com apenas 78 anos. Ele teve uma vida muito vibrante, uma vida muito rica de possibilidades de experimentação, porque ele nasceu em uma época de vibrante cultura, onde a experimentação e a vontade de se criar e de se descobrir e de se pesquisar era muito latente, tanto nas artes, quanto na educação, quanto nas disciplinas relacionadas ao corpo, nas questões relacionadas ao corpo. Então ele nasceu num século e numa época que contribuiu muito positivamente para que novas teorias e conteúdos surgissem. O pai de Laban, ele era militar,
Então Laban, ele viajava muito com seu pai. Então, durante a infância, ele morou em diversos lugares, o que contribuiu muito positivamente para que ele tivesse um suporte, né, cultural muito rico. Então, ele conheceu várias culturas, ele conheceu vários idiomas, fez amizade com nativos dos lugares onde eles iam. Então, esse movimento e essa curiosidade já estava presente dentro dele, né, desde criança. Aos 16 anos, já na adolescência, a sua veia artística começou a aparecer. E com 16 anos, então, ele foi estudar pintura, ele estudou pintura, e também, durante esse período, ele foi a ser assistente de um ator da cidade dele, lá em Bratislava, e ele também teve contato, então, aí já nessa época com as artes cênicas. Durante esse período, sendo aprendiz desse artista, ele aprendeu a fazer escultura, a fazer pintura e ter uma técnica de observação muito apurada. E essa técnica de observação foi, durante a sua vida, muito importante na construção dos seus conhecimentos e das suas experimentações. Já na adolescência, no período já de se alistar ao exército, assim como seu pai era militar, ele também desejava que Laban fosse militar. Então, induziu o filho a largar a carreira artística e ir para o exército. Então, Laban se alista no exército, só que ele fica nem um ano direito, né? Ele já vê que realmente aquilo não é o que ele quer e que ele gosta do movimento e da arte. Então, ele larga a carreira de militar e começa, então, a dedicar a sua vida à arte e às experimentações. Laban, então, casa-se com uma pintora, uma artista plástica, e muda para Paris. E aí em Paris é onde ele tem o desabrochar, né, da sua arte, porque Paris era o centro da cultura europeia daquela época, né, onde acontecia, onde os pintores se reuniam, os artistas se reuniam, então era muito vibrante lá. Então Laban, ele teve essa possibilidade durante os 7 anos que ele morou em Paris de conhecer coisas novas, de experimentar coisas novas, de fazer muito do que ele gostaria de fazer. Nesse tempo que Laban esteve em Paris, ele desenvolveu um olhar artístico, geométrico e espacial muito apurado sobre o corpo, a expressividade e os seus espaços. Então ele tinha essa necessidade, né, de pesquisar o corpo humano, de pesquisar a sua expressividade, o seu movimento. Então era para isso que ele estava sempre direcionando a sua arte, o seu olhar, o seu foco. Ele também se juntou ao movimento místico de Rosa Cruz, lá em Paris, onde essa questão da espiritualidade trouxe também bastante contribuição para depois construção da sua arte, da relação com o corpo, do corpo com o místico, com a natureza. Ele também teve contato com a dança moderna nessa época, de Isadora Duncan e de Loie Fuller, então ele foi a algumas apresentações dessas duas, então ele começou em Paris a ter contato com a dança, né, a acreditar que a dança era uma das possibilidades, um dos meios interessantes que ele poderia construir a sua teoria do movimento. Ele também teve contato com pintores como Matisse, Kandinsky, Rodin. Ele, né, teve uma possibilidade muito grande de adquirir conhecimento nessa época. Ele também, nesse período, se formou em balé clássico, chegando a até fazer parte de uma companhia de dança e dançar por alguns países, como a África, por exemplo. E esse período foi muito significativo para o Laban. Nesse período ele não produziu tanta coisa, mas ele agregou muito conhecimento para si, muito aprendizado para si. Então ele experimentou tudo que ele poderia experimentar com o corpo dele, ele fez. Com a morte de sua esposa, Laban então decide se mudar para Munique, na Alemanha. Essa cidade, ela era conhecida como o centro das experimentações artísticas da Europa. E foi nessa cidade, lá na Alemanha, que Laban decide, então, focar a sua vida e o seu objetivo central na construção da sua teoria sobre a arte do movimento.
Nesse período da sua vida, ele produziu muito. Ele publicou a sua primeira proposta sistemática do seu método, né, da arte do movimento, que foi conhecida como a kinetografia, que é a grafia do movimento. Então, através dessa kinetografia, as pessoas poderiam, ao ler, decifrar o movimento humano. Ele também consolidou-se nessa época como coreógrafo e teórico do movimento, participou de diversos congressos relacionados à dança e às outras artes. Ele participou do primeiro evento da classe dos trabalhadores de dançarinos europeus, né? Então foi um congresso, o primeiro congresso desses dançarinos, desses artistas europeus, o que foi muito importante para trazer a discussão dessa independência da dança enquanto linguagem artística. Laban, no seu princípio, discutiu muito a sua análise do movimento expressivo relacionado à dança, né, como uma manifestação artística. Então, já tinha outros teóricos na época que discutiam a dança relacionada talvez a outras áreas, como, por exemplo, a educação física e a ginástica, mas ele gostaria de trazer, ele queria trazer essa independência da dança como manifestação e linguagem artística. Nesse período, ele consolidou-se e ele amadureceu as suas ideias. Só que as coisas na Alemanha, com a chegada da Segunda Guerra, foram ficando meio complicadas. E chegou um período da Segunda Guerra que ele teve que fugir da Alemanha. E não se sabe, tem várias especulações, né, em livros, em artigos sobre o Laban, dizendo como que foi que ele fugiu da Alemanha. Então, tem várias pessoas que acreditam que foi de um jeito e foi de outro. Mas o que a gente sabe é que da Alemanha ele foi parar na Inglaterra, onde ele ficou até a sua morte. Na Inglaterra, né, ele continuou desenvolvendo seus projetos, o que ganhou a graça do governo inglês, até que ele ganhou a cidadania e pôde, enfim, ficar na Inglaterra e produzir lá na Inglaterra e contribuir, né, com a dança por lá. Nesse período, ele se juntou a outros visionários e também a pessoas relacionadas à indústria da época. Preston Dunlop, ele foi uma pessoa que se tornou um grande amigo de Laban e através das experimentações e das conversações que eles tiveram, eles construíram essa arte do movimento e esse movimento expressivo relacionado ao movimento do operário. Então o Laban ele começa aí a desenvolver talvez a sua arte conversada com a terapia. Então ele trouxe esse movimento relacionado à reabilitação, né? Então como que a dança, como que o movimento expressivo poderia ajudar na reabilitação, no fortalecimento e na saúde desses operários que ficavam aí horas e horas em movimentos repetitivos dentro das indústrias. Ele fundou também na Inglaterra o seu primeiro estúdio, que foi denominado Estúdio da Arte do Movimento, em 1946, que era dedicado, o seu estúdio, ao movimento relacionado à dança. Também tinha aulas do movimento relacionado à reabilitação, principalmente do trabalho industrial. E também tinha algumas disciplinas e algumas características também do movimento relacionado à psicologia, principalmente a psicologia da personalidade.